A sua ideia é fazer um mangá curto. Esse vídeo aqui ele é feito por conta do concurso que está rolando em parceria minha com a XP para oferecer para você aí vários prêmios maneiros e principalmente o principal prêmio, completar o seu próprio mangá do começo até o final. Mas claro, se você estiver vendo esse vídeo depois, ele vai servir muito bem para você que está querendo fazer um mangá mais curto, tanto quanto para você que está aí fazendo a sua série, mas precisa ali focar nos capítulos. As dicas hoje aqui vão servir tanto para one-shots, curtos, fechados, quanto para os capítulos do seu mangá. Esse daqui funciona mais ou menos da mesma forma. Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo pra gente falar um pouco sobre criação de mangá, e hoje aqui o tema vai ser mais prático e, com aquele intuito que eu falei de ajudar vocês a conseguirem participar do concurso aí e ganharem o maior prêmio de todos, que é ter o seu próprio mangá pronto. A gente vai falar aqui sobre como você pode estruturar a sua ideia para fazer uma história mais curta, porque eu sei que conforme a gente vai tendo as ideias iniciais na criação dos nossos mangás, é muito comum que a gente vá para o caminho de ir mais longo, de querer aprofundar muito, de querer expandir muito o universo, porque isso tem uma relação direta com as histórias que a gente consome, principalmente os mangás que vêm do Japão. Um mangá curto tem 50 capítulos, então é muito difícil a gente pensar em estabelecer o paralelo de que um mangá curto tem 50 capítulos, eu preciso fazer uma história completa em 20 páginas, por exemplo, que é geralmente um desses 50 capítulos ali da sua história. Mas tem como, é possível sim, e é isso que a gente vai falar hoje. A primeira coisa que você precisa saber para poder fazer uma história curta é você saber muito claramente qual que é o propósito daquela história, ou seja, você tem que saber, ter muito claro como autor qual é a intenção que você tem ao contar aquela história. E aí, quando eu digo isso, o que eu quero dizer é o que a gente vai abordar exatamente naquela história, qual que é o objetivo daquela história, de maneira que a gente consiga ser mais preciso nisso e não precise dar muitas voltas para poder chegar naquele resultado. O grande lance para você fazer uma história curta é que você tem poucas páginas, logo você tem que conseguir trabalhar com essas poucas páginas contando a história que você quer contar. E aí, nesse sentido, saber a história que você quer contar é o ponto crucial. Eu já cheguei a comentar isso aqui em vários vídeos de análise de sinopse, Se você tiver na dúvida, você pode dar uma maratonada nesses vídeos, que eu tenho certeza que vários vão ser úteis ali para você exatamente nesse ponto. E tem alguns cortes que são mais específicos nisso também, que podem ali te ajudar. Vamos lá. Um exemplo, se você tem uma história onde um personagem ele tá buscando vingança ali, ele precisa realizar essa vingança. Se você tem muitas páginas, você pode trabalhar a busca desse personagem e esse amadurecimento dele, ou essa relação, ou ele se perdendo com relação a essa vingança de maneira mais gradativa, mais natural. Se você tem poucas páginas, você não tem como fazer isso. E aí, o que pode costumar acontecer é parecer que o personagem ele mudou de uma hora para outra ou algo do tipo. Então vamos lá. Numa história onde um personagem, por exemplo, ele vai ter um amadurecimento e vai desistir da vingança, quando você faz isso de maneira gradual, fica mais natural ali e é mais fácil do seu leitor comprar a ideia de que aquele personagem mudou de opinião assim. Quando a gente tem um curto espaço de tempo na história e a gente quer fazer essa mesma jornada de amadurecimento do personagem, a gente tem menos etapas que a gente pode colocar, e aí automaticamente a mudança do personagem ela vai ser menos gradual. E o que a gente pode fazer nesse caso? É exatamente mostrar mais aquele ponto de virada. Então a gente foca mais nos acontecimentos que ajudaram ele a virar a opinião do que na jornada como um todo. Então, por exemplo, a gente talvez não precise mostrar em tempo real o que ocasionou aquela vingança. Isso pode ser através desse personagem contando para alguém, isso pode ser através de algum flashback, pode ser através de um pesadelo. Tem inúmeros recursos narrativos que ajudam a gente a mostrar esse passado sem necessariamente precisar mostrar ele acontecendo, quando, obviamente, esse não é o objetivo da história. E é exatamente isso aqui que eu falo sobre a gente saber claramente qual é o propósito. Eu falei objetivo aqui, mas é o propósito em si, narrativo da história. Então, se o propósito não é mostrar ali esse personagem criando a vingança, é mostrar o que ele fez depois daquilo, então a gente não foca tanto no que motivou ele a se vingar e foca mais no que vai motivar ele a, por exemplo, desistir da vingança. Se o foco é mostrar esse personagem se afundando nessa vingança, a mesma coisa. A gente vai mostrar ali naquele curto período de tempo exatamente
os pontos que reforçam que esse personagem está se afundando na vingança. Então vamos supor que a gente vai começar a história já com ele caçando uma pessoa ali e mostrando ele já sendo meio cruel com ela. E aí, de repente, a pessoa com quem ele está sendo cruel pode falar: quem é você? Não sei o que, não te conheço. E aí ele pode contar para essa pessoa através de um flashback, né? Ele contando ali o que aconteceu, sei lá, a família dele foi morta, etc. E aí ele vai e faz uma coisa horrível com essa pessoa, e aí de repente ele conhece outra pessoa que vai ser o contraste pra dizer que ele tá indo longe demais, etc. Essa parada pra gente aprofundar nessa questão de o quanto ele vai ir, e aí colocar essa trama para andar. Então, novamente, a gente engatilha tudo pra focar só naquilo que é preciso ser contado, que é o propósito daquela história, já que a gente tem um limite de páginas, não dá para fazer tudo isso. E isso leva a gente aqui exatamente para a segunda parte, que é mais importante, quando a gente quer fazer uma história curta, que é trabalhar com poucos personagens. Quanto mais personagens tem uma história, você tem mais arcos narrativos que precisam ser contados, você tem mais apresentações para fazer. Quando a gente está fazendo uma história mais curta, a gente precisa focar muito mais no protagonista, porque o protagonista precisa ter um arco na história, ele precisa passar de um lado para o outro na história, realizar um objetivo, fazer uma conquista, ter uma ascensão ou ter uma queda. Enfim, ele tem que passar por alguma coisa naquela história que seja justificada de essa história estar sendo contada. E uma vez que a gente não tem muitas páginas para poder desenvolver isso, como eu falei anteriormente, de forma natural, a gente vai precisar forçar um pouco a mão para que certos acontecimentos sejam mais rápidos, ou que a gente pule acontecimentos que seriam menos importantes para poder focar naqueles acontecimentos que seriam mais impactantes naquela jornada do protagonista. E não dá para você dedicar tempo ao protagonista se você tiver que trabalhar outros personagens. Pensa uma história de 15 páginas, se você tiver 5 personagens, só se você fizer já uma apresentação de cada personagem, você já vai ter mais ou menos 5 páginas gastas com cada um daqueles personagens. Então, ou você trabalha com vários personagens, mas foca na história que está sendo contada ali, ou você diminui a quantidade de personagens e foca mais nos protagonistas ali da sua história. Então, geralmente, trabalhar com menos personagens é mais interessante para você poder criar um certo laço maior com aqueles personagens, que são os que estão aparecendo ali em tela, e você trabalha mais, né? Então ajuda a fazer mais arcos dramáticos, etc. Quanto mais você tem ali familiaridade com aqueles personagens. E em one shot, eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis. Você criar certa familiaridade ou certo grau de importância, né? Dar certo grau de importância para aquele personagem, sendo que você conhece ele há tão pouco tempo, né? Quando a gente tem uma série, é muito fácil, porque só de você acompanhar aquele personagem, mesmo que ele seja um coadjuvante e que não aparece muito, mas o fato de ele estar ali te acompanhando durante vários capítulos seguidos, durante muito tempo, faz com que você crie um certo laço com ele naturalmente, por proximidade. Coisa que no one shot não acontece. Então, esse laço vai ter que ser criado ali, através realmente da história que você está contando para poder se importar. Sobretudo em histórias mais dramáticas ou algo assim, isso é mais difícil ainda de ser trabalhado. Então, acho que quanto maior o grau de dramaticidade da história, quanto maior o grau de impacto emocional que você quer que aquela história cause no seu leitor e de apego emocional que você quer que o leitor tenha com aquela história, menor a quantidade de personagens precisa ser trabalhado, porque você precisa trabalhar eles de maneira mais profunda para poder tentar extrair um pouco desse apelo emocional. Então, uma coisa que eu diria é, seleciona o tema e a história que você está contando e pensa quais seriam os personagens-chave para aquela história ali. Por exemplo, teve uma sinopse que eu li há algum bom tempo atrás aqui no canal, que era sobre um carinha que a mãe dele estava no hospital e ele ia jogar basquete e tal, acho que estava disputando por um campeonato de basquete, alguma coisa assim. E, por exemplo, numa história como essa, seria muito fácil a gente querer focar no time e tal, na relação dele com o time ou algo do tipo. E aí, por um one shot mais curto, seriam 3 personagens aqui que seriam fundamentais para serem trabalhados nessa história. A mãe, o próprio jogador, né, o protagonista, e, por exemplo, o técnico. Então a gente teria, né, o protagonista, que seria quem a gente iria acompanhar tomando essa decisão. A mãe queria levar o protagonista para um lado mais de, por exemplo, ter que pegar um emprego, alguma coisa para ajudar ela ali.
a lidar com aquela doença, e o técnico que ia pender o protagonista pro outro lado. Então seria ali como se fosse uma espécie de gangorra, onde o protagonista é a viga que tá no meio ali segurando a balança da gangorra, e a mãe e o técnico seriam os outros personagens que estariam levando o protagonista cada um ali pro seu lado, cada hora um mais em cima, outro mais embaixo, até que o protagonista tomasse a sua decisão no final da história. Então a gente trabalharia com 3 personagens com um pouco mais a fundo, ali com um pouco mais de profundidade. Por que eu falo isso sobre um pouco mais de profundidade? A gente poderia ter outros personagens que apareceriam na história, sei lá, um chefe de um outro emprego do protagonista, um outro jogador que pode falar uma outra coisa pro protagonista. Mas quando eu falo um pouco mais de profundidade é que se a decisão do protagonista de repente arranjar um emprego e cuidar da mãe, ou ir seguir o sonho dele do basquete e tal, é o foco da nossa história, e aí lembra da primeira etapa aqui que é o propósito. Então a gente poderia, por exemplo, abordar mais a fundo a doença da mãe, a questão de talvez ela ter sido abandonada pelo pai do garoto ou algo assim, o que mostra que tipo ela pode tratar, ele pode ficar com peso de que isso seria uma espécie de abandono também e tal, iria pesar a decisão do protagonista, enquanto o técnico a gente poderia aprofundar um pouco mais de que ele também já chegou a desistir do sonho dele por conta de outras coisas, e que depois que ele era tarde demais, ele percebeu que se ele tivesse corrido atrás do sonho dele, ele teria conseguido também aquelas coisas e teria tido uma vida um pouco melhor, só que ele demorou demais para correr atrás daquilo, que era exatamente ter alguma coisa, trabalhar com basquete, etc, que ele é técnico, então faz sentido ali. E aí isso pesaria o protagonista um pouco para esse lado. Então a gente conseguiria aprofundar um pouco mais esses 2 personagens, enquanto ele servindo como escada para que a gente aprofundasse mais o protagonista. Eu acho que essa é a melhor dinâmica de personagem que a gente pode ter numa história mais curta. É você ter personagens que eles vão servir para aprofundar e para ajudar a desenvolver mais o protagonista, e não para ter um desenvolvimento próprio e caminho próprio. Então os coadjuvantes em qualquer história eles já servem um pouco para isso, né? Mas quando a história é maior a gente pode fazer o personagem ter um arco mais próprio que não tenha relação direta com a trama principal que a gente está contando, com o propósito que eu falei antes, enquanto numa história mais curta, se a gente fizer isso, a gente vai abrir muita história, e isso leva a gente exatamente para o terceiro ponto aqui, que é você ir direto ao ponto. Então você não abrir subtramas, não abrir outros arcos. Quanto menor a quantidade de páginas que você tem, mais direto ao ponto você tem que ser. Então se o objetivo aqui do nosso personagem é vencer um torneio, né, a gente não precisa focar em todas as etapas que ele tem que passar até iniciar o torneio, né? A gente, em jogo, né, a gente costuma ver isso. Você tem uma quest onde o objetivo da quest é X. E aí, para completar aquele objetivo, você tem que fazer outras mini-quests diferentes que não diretamente parecem estar relacionadas com aquele objetivo final, mas é assim que o jogo ganha tempo, ganha gameplay, faz você ficar ali mais tempo dentro do jogo e tal, e curtindo aquele mundo que foi criado. E isso funciona em histórias mais longas também. Então, o objetivo ali é entrar no torneio e vencer o torneio. Então primeiro vai mostrar o personagem tendo um treinador. Para ele conseguir um treinador, ele tem que convencer não sei quem. Para convencer não sei quem, ele tem que ajudar ele a completar alguma missão. Aí ele consegue o treinador. Aí ele começa a treinar. E aí no treinamento a gente tem alguma subtrama que vai desenvolver alguma coisa e por aí vai. A gente vai quicando de ponto em ponto e cada ponto vai deixando a gente um passinho mais perto ali do torneio. Quando a gente tem menos páginas, esses pontos que vão sendo abordados vão tendo que ser tolhidos. E quando a gente tem um limite tão grande de páginas quanto 15, 20 páginas, a gente tem que ir direto. O objetivo é vencer o torneio, então já começa com ele no torneio. Mostra a dificuldade, apresenta a motivação do personagem, mas isso tudo enquanto você está correndo ali pro torneio. Por exemplo, se é uma história de 15 páginas, você pode fazer a história de 15 páginas inteira focada já na última luta, na grande final. E aí, enquanto vai tendo as coisas da grande final, a gente vai entendendo o que está acontecendo. Então vamos supor que começa ali com os personagens já no ringue, e aí a gente é apresentado pro protagonista. Na hora que vai dar o sinal, por exemplo, para começar a luta, ele lembra do passado. Aí ele lembra, por exemplo, do treino dele, ele lembra do sonho. Aí em algum determinado momento ele toma um golpe, cai, etc. E aí ele lembra de alguns momentos onde ele quase desistiu, coisa do tipo. E aí a gente vai desenvolvendo o protagonista, mas a gente já tá na final, a gente já tá naquilo. Não precisa mostrar ele passando por todas as lutas do torneio, ou por ele fazendo a inscrição do torneio, ou algo do tipo. Você pode mostrar isso durante a própria luta. E aí quando chegar no final e ele venceu, perdeu, etc., seja qual for o caminho, por exemplo,
ali que você escolheu, você apresentou o personagem, você desenvolveu as motivações e as dificuldades que ele apresentou no caminho, e você já trabalhou a luta. Então o objetivo final ali já foi completo e já está concluído tudo ali na história. É um jeito ótimo de trabalhar. Quando você tem alguma coisa que é, por exemplo, uma etapa para realizar algo, você já começar nessa etapa final. E aí você ir apresentando, através de flashbacks ou através de outras formas criativas ali, o que você precisa apresentar para que o leitor entenda a importância e o que está acontecendo ali naquele momento. Teve uma sinopse que eu li também há bastante tempo aqui no canal, que era sobre uma equipe que queria fazer um assalto e tal, um negócio assim. E aí tinha várias etapas ali para poder fazer esse assalto e um personagem ia morrer no meio do caminho, etc. E eu falei, cara, você pode começar diretamente já nesse grande assalto e aí ir trabalhando a relação dos personagens, as motivações de cada personagem por estar ali, de acordo com certos acontecimentos chaves ali no assalto. Então, por exemplo, um personagem ele é atingido por alguma coisa e mostra um flashback dele naquele momento e tal, mostrando a motivação dele, e aí ele morre. Então beleza, mostrou a motivação daquele personagem e aí ele morreu na sequência, então criou aquele afeto, aquela identificação com o personagem por entender a motivação dele, e aí ele morre, o que faz a morte dele ser mais impactante do que se não tivesse apresentado nem feito nada com ele até ali. Outro personagem vê alguma coisa, sei lá, tem um momento que ele tem que salvar um outro amigo que está em perigo, e aí ele lembra da motivação dele por conta de, sei lá, alguém salvou ele quando ele estava em perigo e agora ele tem uma relação de dívida com essa pessoa e é por isso que ele está ali fazendo esse assalto. Só uma suposição, mas tipo, você vai colocando desenvolvimento e apresentação e aprofundamento dos personagens conforme você vai contando a própria história e principalmente a parte final da história. E o quarto ponto aqui é exatamente tornar o objetivo da história claro para o seu leitor. Quando a gente está contando uma história mais curta, a gente não tem muito tempo de situar o leitor no que está acontecendo, e se ele ficar perdido durante um certo período da história, geralmente assim, quando a gente está falando de uma série, de alguma coisa, muitas vezes a gente fala que tem um certo quantidade, tem um termo para isso, mas eu não lembro agora. Uma quantidade de páginas, de capítulo, de episódio, etc. Uma quantidade que você tem que acompanhar aquela obra para poder se engajar, entender e decidir continuar até o final, né? Então, sei lá, numa série você fala, 3 capítulos. Você sabe quando alguém manda você assistir um anime, recomenda, né, um anime e fala, pô, na terceira temporada fica legal. E você fala, caraca, mas cada temporada tem 20 e poucos episódios. Eu vou assistir, sei lá, quase 50 episódios pro negócio começar a ficar bom. E aí você pensa, pô, não vou assistir 50 episódios pra ficar bom. E é mais ou menos essa relação. Existe um período de tempo ali que a pessoa precisa estar na sua história para ela entrar de verdade. Quando a gente está falando de uma série, geralmente esse período é maior. Quando a gente está falando de um livro mais grosso, com mais páginas ou mais volume, esse período é um pouco maior. Quanto mais curta a história, esse período é um pouco menor. Geralmente um filme que tem 2 horas, você vai assistir 10, 15 minutos e já vai saber se você quer continuar assistindo aquele filme ou se ele tá chato pra caramba. Meia hora estourando para um filme de 2 horas, mais ou menos. Então, quando a gente está falando de um one shot, o começo ali da história tem que deixar muito claro qual que é o objetivo para o leitor ficar já com aquilo em mente. Então, que nem eu falei, o personagem está ali para vencer o torneio e a gente já está começando na última luta. Você já começa com o narrador falando, a grande final, não sei o que, tal. E são os competidores, não sei quem, que veio de não sei onde, e o outro que... O leitor já está situado. Sim, tem 2 caras aqui lutando e eles estão lutando por esse prêmio e essa é a luta final do torneio. Vamos entender agora quem são esses caras e por que eles estão aí. Então, beleza, você já situou o objetivo. Então, colocar o objetivo de maneira clara para que o leitor não fique perdido tentando entender sobre o que é a história num one shot ou em algo ali que tem poucas páginas, numa história de poucas páginas, é fundamental para que o leitor não fale, tipo, eu não sei para onde que essa história está indo e vou largar, não vou continuar lendo não. O lance é realmente você prender para ele entender ali se você está chegando mais perto daquele objetivo, se não está, poder realmente se situar. E quanto menor a quantidade de páginas, isso é mais importante ainda, porque você não tem muito tempo para perder com outras subtramas ou outras coisinhas que talvez seriam interessantes e queriam distrair, entre aspas, o leitor de ele estar perdido em relação ao rumo da história. E mesmo assim, ainda é algo problemático de fazer, mesmo em histórias mais longas. Se a pessoa sente que aquele negócio não está indo para algum caminho, não está entendendo o que os personagens estão fazendo, por que eles estão fazendo e tal, você vai desanimando daquilo. E aí, quando você desanima de uma história, a chance de largar ela é muito grande. E aqui, como eu disse, numa história mais curta,
esse tempo limite para o leitor decidir engajar e tal, ou largar a história, ele se torna mais curto. Então, fazer uma apresentação do objetivo ali de maneira clara para o leitor, de preferência no começo da história, é muito importante. Ah, e fica atento que na semana que vem eu vou lançar um vídeo mostrando assim, na estrutura de páginas, na quantidade de páginas, quanto você pode usar para cada coisa e como você pode fazer essa divisão para encaixar esse roteiro que você aprendeu a fazer hoje aqui no número de páginas específico. Porque tem uma certa diferença entre escrever ou imaginar um roteiro e uma história na sua cabeça e colocá-las de fato ali dentro da narrativa de um mangá, dentro do papel. Então, fica esperto aí, já ativa as notificações aqui do canal, se inscreve se você não for inscrito, que semana que vem vai ter um vídeo aí que vai te ajudar a montar e estruturar as páginas do seu mangá. E essas foram as dicas aqui para você estruturar o roteiro do seu one shot e entender por onde ir, qual caminho seguir ali para poder fazer uma história com começo, meio e fim dentro de uma quantidade limitada de páginas. Como eu disse, isso aqui serve também para capítulos de mangá, né? Tem muitas coisas aqui que você consegue utilizar ali no seu capítulo, porque o capítulo de mangá nada mais é do que uma história curta ali, e geralmente é mais interessante que tente ser uma espécie de história curta, onde você consegue ter um tanto de apresentação do conflito, o problema envolvido ali, um certo desenvolvimento dele e um princípio de solução, com a diferença que talvez no capítulo você não vai querer fazer a solução completa naquele capítulo, porque você vai querer fazer um corte ali para induzir o leitor a continuar e seguir pro próximo capítulo, mas com exceção disso, o restante da estrutura ele pode funcionar de uma maneira muito parecida. Fazer uma série não é só você fazer uma história gigantesca e picotar ela onde quiser. Todo capítulo tem uma estrutura também narrativa para ser seguida, para que ele seja interessante e que o leitor continue acompanhando ali a história. Então espero que eu tenha ajudado aí você a conseguir comprimir a história e entender quais caminhos dá para você seguir para fazer histórias menores ali. Deixe seu like aqui para dar uma força pro canal. Caso você tenha gostado desse vídeo, desejo uma boa sorte para você no concurso. Se você não faz ideia do que é esse concurso que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui nos cards e na tela final para você conferir as regras, entender mais sobre esse concurso aí e de repente fazer a sua inscrição. Valeu por você que assistiu, vejo você no próximo vídeo. Falou!